O que é o VAT? Bom, o VAT é um movimento que cresce justamente como você falou, né? Vem de um jovem negro que traz esse tema e assim com uma força enorme, porque ele consegue fazer isso ecoar pelas redes sociais. E isso vai ganhando espaço, porque assim, não só no Brasil, esse movimento é importante dizer que não é só no Brasil, ele acontece no mundo todo, e ele faz parte de uma geração também, né? Eu acho que é uma geração que começa a rediscutir essa questão do trabalho, entendendo que o trabalho sim é importante, a gente vai falar sobre isso, é fundamental, o trabalho constitui a gente enquanto identidade, enquanto sujeitos, mas o trabalho, dentro dessa lógica capitalista neoliberal, que é em busca de um lucro insaciável, não para nós, mas justamente para aqueles detentores dos meios de produção, ele é extremamente adoecedor, né? Não é à toa que um dos maiores, a gente vai vendo cada vez mais o número de casos de pessoas que são acometidas por diversos transtornos e problemas relacionados ao esgotamento, né, que vem do mundo do trabalho. Então, acho que é um movimento importantíssimo que vem aí justamente para a gente debater todas essas questões, não só do ponto de vista das leis, porque é importante falar, né, é uma flexibilização desse universo trabalhista, mas não dos direitos trabalhistas, né, porque flexibilização do trabalho é outra coisa quando a gente fala de capitalismo, né, que é uma flexibilização de direitos também, como a gente vê com o Uber, como a gente vê com esses outros serviços, né, de aplicativos e tudo mais. Essa flexibilização não, né, proposta pelo VAT, é uma flexibilização desse universo do trabalho como um universo que é extremamente opressor em diversos sentidos, tem esgotado cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais doentes de verdade, tanto física quanto mentalmente, por conta dessa lógica, né, que é desse lucro incessante, e o VAT vem para colocar essas questões em pauta, né? Então, não só do ponto de vista da política pública, mas da gente pensar o próprio modelo de trabalho que a gente tem dentro desse sistema capitalista, né? É muito interessante porque quer acabar com a escala 6:1 e é bastante comum a gente ver essa escala no setor de serviços, de atendimento também, e implementar a escala 4:3. E justamente até nas camisetas tem logotipos, frases para divulgar e para chamar as pessoas para fazer adesão. Inclusive é um movimento que está levantando assinaturas online. Depois eu vou até deixar aqui na descrição para quem quiser fazer também a adesão no movimento VAT, pode deixar a sua assinatura. Acho que já tem quase 600 mil assinaturas nesse momento que a gente está conversando. A gente está falando numa terça-feira, dia 16 de janeiro. Então, até o momento é isso que a gente tem. E justamente, como você falou, reduzir a jornada, né, implementar essa nova escala que já está sendo testada em países na Europa, sem reduzir salários, sem reduzir benefícios. E a gente já assistiu uma redução nas escalas não, né, mas uma flexibilização da CLT no governo Michel Temer, que radicalmente mudou a nossa relação com o trabalho, a relação, inclusive, dos patrões com o trabalho, muitos funcionários tendo que negociar, entre aspas, né? Essa foi uma das premissas dessa mudança, que os funcionários teriam que negociar com os patrões, e a gente sabe que, na realidade, você não tem nenhuma força para negociar você como indivíduo com o patrão. Então, ver um movimento coletivo como esse, vindo das redes sociais, vindo de pessoas jovens, é muito importante. Eu quero trazer aqui uma colocação, porque você falou a respeito da saúde mental, e no final do ano passado, 2023, o Ministério da Saúde incluiu o burnout na lista de doenças relacionadas ao trabalho. Para quem não conhece, o burnout, ele é uma síndrome do esgotamento profissional e talvez em alguma medida as pessoas até se identifiquem com isso aqui, ainda que não tenha sido afastado do trabalho por conta disso, em alguma medida muitas pessoas passam por isso, né? E aí tem um dado do SUS de 2007 a 2022 de que o sistema atendeu quase 3 milhões de casos de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Mas eu acho interessante que um levantamento da Áticos de 2023, usando inclusive dados da Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos,
mostram quanto a saúde mental é responsável pelos afastamentos do trabalho. Então, ansiedade, estresse, questões ligadas à saúde mental, né, Ingrid, que é o nosso principal foco aqui, representam mais da metade, 52%, na lista de acidentes de trabalho. Eu fiz toda essa digressão porque aqui no Brasil os transtornos mentais relacionados ao trabalho são a terceira maior causa de afastamento, então a conta não fecha. Exatamente. A depressão, ela se torna, a gente não fala depressão como uma doença, mas a depressão, ela é um dos motivos, ela vai ser o motivo que mais vai causar esse afastamento do trabalho. Essas questões vão ficar cada vez mais prementes, porque a gente está falando justamente dessa lógica que é extremamente o burnout, ele significa esgotamento, né, do termo em inglês, que significa justamente esse esgotamento. E esse esgotamento tem a ver tanto com as jornadas excessivas de trabalho, mas pela própria lógica que traz também hoje desse mundo contemporâneo capitalista, que inclui aí essa lógica do sujeito empreendedor de si mesmo, né? Essa gestão neoliberal, que a gente chama de gestão neoliberal do sofrimento psíquico, que é fazer com que as pessoas internalizem, né, e tragam isso para a sua própria subjetividade, a ideia de que elas têm que produzir cada vez mais, a ideia que elas têm que desempenhar cada vez mais. O filósofo Byung-Chul Han chama isso de sociedade do desempenho, que acaba trazendo o outro conceito dele, que é a sociedade do cansaço, quer dizer, tem um nexo causal aí, né? Essa lógica do desempenho, da meritocracia, esse louvor, né, ao trabalho no sentido de desempenho, de um gerenciamento ali desse sujeito, enquanto um sujeito principalmente laboral, como máquinas, né? Então a gente acaba também absorvendo. Eu acho que o grande diferencial que a gente tem do neoliberalismo para o capitalismo de outro período da história é que é justamente esse pulo do gato, é quando você começa a fazer com que o próprio sujeito internalize essa lógica e fazendo com que ele se sinta, se não conseguir atuar dentro dessa necessidade de performance, de produtividade, ele se sente como um fracassado. Então eu acho que essa é a grande questão, porque esse sujeito está esgotado, estamos esgotados, o mundo do trabalho traz isso para a gente, mas muitos de nós ainda nos sentimos fracassados, como se fosse um fracasso pessoal, né? Eu acho que tem casos clínicos que a gente pode trazer aqui, casos reais, por exemplo, de esgotamento ou de transtorno de estresse pós-traumático. No caso de um segurança, que é uma história real, de um segurança que trabalhava num banco e ele não conseguiu enfrentar ali um assalto, não conseguiu impedir um assalto dentro do seu ambiente de trabalho. Isso gerou uma série de consequências negativas para ele, tanto do ponto de vista da relação com seus colegas, com seus superiores lá dentro, enfim. Foi uma série de problemas. E aí ele começou a ter uma série de sintomas, depressão, ansiedade. E ele foi diagnosticado não como um burnout ou não como um transtorno de estresse pós-traumático, mas com paranoia ou como algo possivelmente ligado a uma esquizofrenia. Quer dizer, não fazem um nexo causal com a relação daquele sujeito com aquela situação extremamente estressante de trabalho. Então é muito comum também, acho que é importante a gente trazer aqui, que esse discurso do capitalista, da produtividade, ele tem uma relação também muito direta hoje com um discurso médico, que acaba justificando essa lógica, que acaba fortalecendo essa lógica da produtividade. Então você cria uma série de transtornos, cria uma série de remédios para isso, dizendo, bom, se esse sujeito está esgotado, está deprimido, está ansioso, dá aqui um remédio para ele, ele vai melhorar, e daí ele continua atuando nessa mesma lógica de produtividade. É óbvio que não vai funcionar. Mas aí acontece isso, quer dizer, você coloca a culpa no sujeito. Você fala, bom, se ele não melhorou, é porque ele tem aí as questões, né, internas dele, pessoais, que não permitem a ele melhorar. Mas a gente está dizendo que é comprovado cientificamente que esse sujeito deveria melhorar se ele se esforçasse para tal. Eu acho que essa que é a grande questão, né, que joga toda essa responsabilidade para o sujeito. Isso é um motivo de maior angústia que a gente tem hoje, né, entre tantas outras que a gente vive, mas essa, com certeza, essa questão do trabalho é uma das maiores angústias que o sujeito contemporâneo tem vivido. Com certeza, a responsabilidade vira do indivíduo e não desse ambiente, muitas vezes um ambiente tóxico de trabalho, que causou, que produziu todas essas sensações nesse indivíduo.